palavra vida, ou a descendência da palavra vida 10 vezes. Uma menção à palavra vida. Vida, vida, vida. Me responda rápido. Onde nós encontramos essa vida? Jesus. Amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 10. Vamos ver e finalizar esse assunto de vida. Esta é a palavra que nós estamos abordando aqui, enfatizando, vida. Mateus 10, versículo 29. A salvação é só em Cristo, por isso que Isaías disse, acredito que em Isaías 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos, todos vós confins da terra, porque eu sou Deus e não existe outro. Vida é só em Cristo, Ele é o único que pode te dar a salvação. Acharam? Sim, amém. Não se vendem dois pardais por um asas, contudo nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Vocês entenderam esse verso? Jesus estava dizendo que nenhum pássaro cai do céu sem o consentimento, sem a permissão divina. O pássaro mais popular do mundo, na face do mundo, chama Red-Bill Achillea. É um pássaro pequeno como um robin, vermelho, que está no oeste da África. Ele, de todos os pássaros, é o que menos passa um tempo no ovo. Apenas 10 dias ele já sai da casca. Por isso, a sua população cresce rapidamente. A Bíblia me diz que toda vez que um pássaro desse cai na terra, Deus está ciente. Por quê? Porque a vida emana dele. Cristo é a vida. E nenhum desses pássaros podem cair por terra sem o consentimento do nosso Pai. Agora, nós estudamos sobre a vida. Vejamos um pouco sobre o antônimo de vida, morte. Nós responderemos algumas perguntas. Como nós temos a morte? Por que nós temos a morte? Quem é a morte? Sabia que existe uma pessoa que é a morte? Quem é a morte? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, leremos o verso 12. Romanos 5, verso 12. Antes eu vou citar aqui, eu ia pedir para vocês abrirem, mas vocês sabem de cor. Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18, verso 4, também é um verso conhecido. Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Como nós temos a morte? Este é o melhor verso, nós usamos inclusive ele no estudo bíblico, para explicar como nós temos a morte. Romanos 5, verso 12. Encontraram? Amém. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus amados irmãos, veja, Jesus disse para os seus discípulos, em João 14, verso 30, as seguintes palavras: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. O diabo não tinha nada em Cristo que ele podia reclamar os seus deveres, os seus trabalhos, porque Cristo foi santo durante todo o seu tempo aqui na terra. E o pecado entrou por Adão, e a morte passou a todos, porque todos pecamos. Ou será que tem alguém aqui na igreja que nunca pecou? Todos pecamos. Então, a justiça divina requer a nossa morte, porque nós pecamos. Deus disse, a alma que pecar, esta morrerá. Ora, Deus não é homem para mentir. Se alguém pecou, essa pessoa deve pagar a punição dos seus atos. Agora, por que Cristo morreu, se Cristo nunca pecou? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, leremos o verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. A morte, ela não tinha sentido em Cristo, porque Cristo nunca pecou. Encontraram? Amém. 1 Pedro 2, verso 24. Oremos. Santo Eterno Deus, estamos chegando ao desenvolvimento do sermão, e eu te peço que o seu Santo Espírito, ó Pai, rodeie este lugar, toque os corações e abra a nossa mente para a tua mensagem. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. 2, verso 24. Carregando Ele mesmo sobre o seu corpo no madeiro, o quê? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados.
Note as palavras de Pedro aqui, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo nunca pecou. Agora, meus amados irmãos, quando Cristo carregou os nossos pecados sobre si, o que ele levou em si? Isto é muito profundo, preste atenção. Quando Cristo carregou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro, ele levou sobre si a morte. Agora tente imaginar isso. Aqui nós temos vida e aqui nós temos morte. Paradoxos, totalmente opostos, distintos. Se Cristo é vida, quem quer a morte? O diabo. Hebreus 2, verso 9. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente ele participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo vida, o diabo morte. Aqui está um homem, Deus ao mesmo tempo, Jesus Cristo Nazareno, sem nenhum pecado. E ele então carrega os nossos pecados sobre o seu corpo, perfeito, santo, imaculado. E agora, Jesus Cristo, que era a vida, por isso que ressuscitou Lázaro, era Deus, por isso que tinha autoridade de perdoar o pecado. Jesus Cristo, sendo Deus, ele agora tem que experimentar, preste atenção, algo que é totalmente estrangeiro para Deus.